Vocês são privilegiados nesta manhã. Aproveitem esta grande oportunidade que a palavra de Deus está concedendo. Veja, Gênesis 25, verso 28 diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Veja então a situação da família. Um dos pais amava mais um certo filho do que o outro. Hoje de manhã eu quero falar sobre criação de filhos, mas mais especificamente eu quero falar sobre pais socialistas. Criação de filhos, pais socialistas. Nós acabamos de ler sobre dois pais que eram socialistas. E eu vou explicar como que isso aconteceu. Isaque e Rebeca não escondiam o seu favoritismo em relação aos filhos. Consequentemente, um deles, Esaú, cresceu para ser um homem violento e brutal, para ser um homem carnal, e o outro cresceu para ser desonesto, para ser mentiroso. E além disso, esses dois irmãos se tornaram inimigos por muitos e muitos anos, e até hoje seus descendentes são inimigos no Oriente Médio. A Bíblia diz que a maior tarefa dos pais é não criar ira nos filhos. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. A tarefa principal de um pai, de uma mãe, é não criar, não causar ira na vida de seus filhos. Talvez nada cause mais ira na vida deles que o desprezo dos pais ou o favoritismo dos pais. E os filhos também muitas vezes são culpados, pois eles estão o tempo todo cobrando dos pais de quem eles gostam mais e qual é o filho favorito dos pais. Os filhos estão sempre tentando jogar este jogo conosco, mas que pela graça de Deus nós não precisamos participar. Algo que nos deixa felizes na palavra de Deus é saber que Deus, como Pai, não tem favoritos. Amém, irmãos? Em lugar nenhum da Bíblia diz que Deus ama um filho mais que outro. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por um mais do que pelo outro. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus sofreu mais por um do que pelo outro. Agora, algumas pessoas até conseguem amar a Deus mais do que outras. Porém, Deus ama todos nós do mesmo jeito e do mesmo tanto. Mas, infelizmente, alguns pais são socialistas. E eles acham que alguns filhos merecem mais atenção, que alguns filhos merecem mais carinho, que alguns filhos merecem mais ajuda que os outros. Isaque achou que Esaú precisava de mais amor que Jacó. Rebeca discordou e escolheu Jacó acima de Esaú. E sem querer, eles dividiram os dois irmãos e a descendência deles através dos séculos. Isso acontece bastante entre os sexos masculino e feminino. Geralmente, as filhas são mais protegidas e privilegiadas por serem mulheres, e os meninos são mais cobrados, mais exigidos por serem homens. Parece algo saudável, mas sem querer, os pais estão causando divisão dentro da própria família. A Bíblia não ensina favoritismo. A Bíblia não ensina divisão de classes. Sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina apenas meritocracia. Meritocracia. Todos os filhos devem ser tratados com o mesmo tipo de amor e regras, e receber de forma igualitária os resultados de suas próprias atitudes e de suas próprias decisões. Obviamente, as exceções são os filhos que nascem com necessidades especiais.
Mas neste caso, todos os membros da família, e não só os pais, se unem para cuidar daquela criança. Um exemplo maravilhoso de uma criança especial é o Lael, o filho caçula do nosso pastor Fabiano e da irmã Keila. O Lael nasceu com necessidades especiais. E não só os pais, mas os seus irmãos. Todos eles se unem para cuidar do Lael. E até a igreja, os irmãos da igreja se unem para cuidar do Lael, que nasceu com necessidades especiais. Então, com certeza, os demais filhos compreendem isso. E eles próprios podem perceber a diferença. Então, meus amados, quais são as marcas e as consequências do socialismo parental? O que acontece dentro de uma família quando os pais ficam pregando favoritismo e desprezando os seus filhos? Em primeiro lugar, causa inveja entre os filhos. Veja Gênesis 25, 31. Então disse Jacó ao seu irmão Esaú: vende-me hoje a tua primogenitura. Veja que ele tinha inveja da situação do irmão. Ele tinha inveja do que o irmão possuía. A lei de Moisés, que veio muitos anos depois de Jacó e de Esaú, já dizia: o filho varão mais velho tinha o direito de receber 2 vezes mais a herança que o pai deixaria para a família. Ele recebia 2 vezes mais que os demais irmãos, além de se tornar o patriarca daquela família. Ele se tornava o chefe, o líder daquela tribo. O que era para ser natural, o que era para acontecer de forma natural, se tornou causa de inveja entre aqueles 2 irmãos, cuja diferença de idade era apenas de alguns minutos, pois eles eram gêmeos. Por um lado, Jacó queria, mas queria tanto ser o primeiro, ele queria ser o primogênito. Por outro lado, Esaú não dava nenhuma importância para a primogenitura, ele não se importava com este papel. Então veja que tanto um quanto o outro estavam em pecado. Jacó porque invejava e Esaú porque desprezava a sua primogenitura. E com certeza os pais Isaac e Rebeca não souberam transmitir os ensinamentos da palavra de Deus para os seus filhos, que naquela época era oral, hoje é escrita, mas naquela época era oral, e eles não souberam transmitir os ensinamentos preciosos da palavra de Deus para os seus filhos. Permitiram então que uma bênção inefável se tornasse uma maldição terrível na vida daquela família. Infelizmente, a inveja de Jacó pela primogenitura o acompanhou pelo resto de sua vida. Quando ele era pai de 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, ele também cometeu o mesmo erro de seus pais. Ele pregou favoritismo. Ele preferiu José acima de todos os outros filhos. Veja então como que um abismo chama outro abismo. Começou com Isaac e Rebeca, e agora Jacó está cometendo o mesmo erro. Pior ainda, ele escolheu José para ser o primogênito. José não era o primogênito, mas ele escolheu José para ser o primogênito, tomando o lugar de Rubens. Rubens era o primogênito, e Rubens se rebelou contra o pai. Ele ficou ressentido, amargurado contra o pai, e para se vingar do pai, cometeu imoralidade da pior espécie sobre a cama do seu próprio pai, para se vingar do pai que o havia desprezado por causa de seu irmão José. Mais uma vez, o que diz a palavra de Deus, pais, em Efésios 6, verso 4? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Jacó provocou a ira, não só de Rubens,
mas de todos os outros filhos, quando ele preferiu José acima de todos. Como Isaac e Rebeca poderiam ter evitado o pecado de inveja entre os seus 2 filhos? Primeiro, ensinando claramente a palavra de Deus, repassando para eles os princípios da palavra de Deus desde que eles nasceram. Segundo, tratando os 2 filhos por igual, sem diferenciação. E terceiro, confiando na profecia que Deus fizera quando Rebeca ainda estava grávida dos gêmeos. Deus já havia dito para os pais o que aconteceria. Veja, Gênesis 25, verso 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, Israel e Edom, Jacó e Esaú, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Jacó não precisava ser primogênito, porque Deus já havia dito que através de Jacó surgiria a nação de Israel, e através de Israel surgiria o Messias, o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Deus já havia predito, apesar de Jacó ter nascido depois, Deus já havia predito que a nação maior sairia de Jacó e não de Esaú. E nesta manhã, pai, mãe, Deus tem um plano específico para a vida de cada um de nossos filhos, e não cabe a nós querer ajudá-lo, querer mudar este plano ou implementar este plano. Às vezes nós pais queremos tomar o lugar de Deus, e nós queremos fazer as coisas acontecerem na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, mas Deus não precisa da nossa ajuda. Deus só quer que você e eu, através da fé, entreguemos os nossos filhos nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Eu e você, por mais cuidadoso que sejamos, por mais cuidadosos, jamais iremos proteger nossos filhos como Deus. Deus tem um plano para a vida deles. A minha mãe, que já está na glória, ela nunca fez por mal, mas quando nós éramos crianças, ela fazia questão de destacar a beleza física do meu irmão, e ao mesmo tempo não falava nada sobre a minha, mas ela destacava a beleza física do meu irmão mais velho. Ele já era alto desde criança, moreno, vistoso, atlético. Eu, por minha vez, sempre fui mediano, esse branquelo pálido, estrábico do olho esquerdo. Então ela não falava muito sobre a minha beleza, mas falava o tempo todo sobre a beleza dele. Claro que eu tive inveja, mas graças a Deus, esta inveja não chegou a afetar o nosso relacionamento. Por isso que os pais precisam ter muito cuidado. Isaac não preferia Esaú porque ele era o primogênito, porque ele nasceu primeiro. Não, ele gostava mais de Esaú porque Esaú tinha a personalidade que ele gostava. Esaú era caçador bruto, Esaú era homem peludo, ele era valente, ele parecia um urso, literalmente falando. Jacó, por sua vez, ele era delicado, ele era um menino caseiro, ele era pacífico, ele gostava de ficar pertinho da mamãe. Nem Isaac e nem Rebeca julgaram seus filhos pelo caráter, mas pelos talentos. Eles preferiram seus filhos por causa do que eles eram capazes de fazer, e não por causa do que eles eram. Eles não foram julgados pela sua essência, mas eles foram preferidos pelos seus talentos. Isaac achava que tinha que proteger Esaú de Rebeca, senão Rebeca iria transformá-lo num menino pacífico e delicado. E Rebeca achava que tinha que proteger Jacó de Isaac, senão Jacó iria se tornar também um brutamonte. Ambos os filhos cresceram acreditando que eram vítimas da sociedade, que as pessoas não
os entendiam. E os resultados são sentidos até os dias de hoje. O mundo está neste caos e rumores de guerras por causa do conflito no Oriente Médio entre esses povos. E tudo começou lá atrás, através do favoritismo pregado pelos pais de Jacó e Esaú. Então, meus amados, além de causar inveja entre os filhos, sabe o que mais o socialismo parental pode causar na vida da sua família? Causa discórdia entre os pais. Esses filhos irão dividir os casais também. Veja verso 5 do capítulo 27. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. Veja que Rebeca e Isaque estavam distantes um do outro. Eles estavam em pé de guerra por causa dos filhos. Você sabia que Isaque e Rebeca simbolizam Jesus Cristo e a igreja? É verdade. O casamento daqueles dois simboliza o nosso casamento com Jesus Cristo. Como que tudo começou? Eliezer, o servo de Abraão, saiu numa missão de paz para encontrar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. E Eliezer orou que Deus lhe mostrasse a esposa para o seu mestre. E Deus milagrosamente mostrou Rebeca. E Eliezer trouxe Rebeca para Isaque. E assim também o Espírito Santo, ele veio em busca da noiva de Cristo. E ele me encontrou, e ele encontrou você, amém? E ele está nos preparando para nos apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Mas o simbolismo para aí. O simbolismo morre aí. Porque Isaque e Rebeca foram separados pelos filhos. Quantos casais têm sido separados pelos filhos? Geralmente é a mãe querendo proteger os filhos da ira do pai, ou o pai querendo proteger os filhos da conivência da mãe. Mas não foi assim que Deus estabeleceu a família. Como que Deus estabeleceu a família? Primeiro, marido. O marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5, 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta é a parte mais difícil da família, é amar a esposa como Cristo amou a igreja, um amor altruísta, um amor ágape. E a esposa precisa se submeter ao marido, como se ela estivesse se submetendo a Jesus Cristo. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. E os filhos precisam obedecer e honrar aos pais. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por muitos anos, Jacó e Esaú obedeceram aos seus pais, mas nunca honraram os pais que tinham. Sem honra, obediência não é completa. Esaú cresceu, se casou com mulheres incrédulas e pagãs, só para provocar seus pais, só para pagar com a mesma moeda os seus pais. E Jacó cresceu e enganou o seu próprio pai. E ambos, Jacó e Esaú, deixaram os seus pais sozinhos e desamparados. Desde cedo, os filhos precisam saber que eles não são mais importantes que o pai ou que a mãe. Desde cedo eles precisam saber que eles não vão tomar o lugar do cônjuge. Eles vão crescer, eles vão se tornar adultos, eles vão embora. Mas o casal precisa ficar juntos, precisa ficar unido durante a sua velhice até a sua morte.
Depois de um incêndio que destruiu toda a casa, Ângela e Davi puderam entrar para vasculhar o que havia sobrado. Ela correu para o quarto e tentou localizar o álbum de fotos do seu casamento. Ele correu para o escritório e tentou localizar as cartas de amor que eles haviam escrito um para o outro durante o namoro. Quando ela desceu com o álbum de fotos e viu o marido procurando pelas cartas, ela disse para ele: graças a Deus, não perdemos nada de valor com este incêndio. O mais importante permaneceu, que é o nosso casamento. Amém, irmãos? Cuidado com o pai ou a mãe que diz: meus filhos são mais importantes. Eles estão abrindo uma porta gigantesca para a destruição do lar. Então veja, além de causar inveja entre os filhos, discórdia entre os pais, sabe o que mais o socialismo parental faz com a família? Causa inimizades entre os filhos. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Inimizade não só entre irmãos, mas entre patrícios também. O favoritismo pode criar ódio e inimizade entre as pessoas. Esaú e Jacó foram separados pelo ódio, assim como José e seus irmãos foram separados. E por detrás daquela briga jazia o favoritismo dos pais. Isso acontece hoje em dia também, né? O caçulinha é o favorito, a rapa do tacho. O filho homem é o favorito, ou o que tira as melhores notas é o favorito, e assim por diante. Há estudiosos da Bíblia, tanto do lado judaico quanto do lado cristão, que acreditam que os palestinos de hoje sejam os edomitas, os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú de ontem. Pessoalmente, por mais que eu tenha estudado, eu ainda não consegui achar provas concretas de que os palestinos sejam edomitas, descendentes de Esaú. Mas há uma grande probabilidade para isso. Agora, eu tenho certeza de uma coisa: nunca haverá paz neste mundo entre judeus e edomitas. Está na Bíblia, nunca haverá paz entre eles. Por essa razão, os pais nunca deveriam separar os filhos por classe, por gênero ou por região. Eu já ouvi pais dizendo assim: este meu filho nasceu nos Estados Unidos da América, este aqui já nasceu no Brasil. Vê se pode. Pior ainda, já vi pais dizendo: este meu filho nasceu lá no Nordeste, mas esse aqui nasceu no Sudeste. Separando os filhos. Este aqui me puxou, aquele ali puxou o pai. E assim, os pais, sem querer, eles estão separando os filhos. Ao contrário disso, vamos ensiná-los que são todos iguais, amém, irmãos? Mas que cada um aproveita as oportunidades que tem e as decisões que toma para moldar o seu próprio futuro. Mais de 500 mil soldados americanos morreram durante a guerra civil daquele país. Mais de 500 mil. Eram irmãos matando irmãos. Havia também irmãos de sangue lutando pelo norte e irmãos de sangue lutando pelo lado do sul. Por que daquela briga? Porque líderes políticos daquela época conseguiram convencer que o lado sul, os irmãos do sul, eram mais pobres, porque eles eram desprezados, porque eles não tinham as mesmas oportunidades que os irmãos do norte. E esses políticos conseguiram causar inveja
entre os americanos. Conseguiram dividir os americanos entre eles e nós, entre nós e eles, e conseguiram causar inveja, causar ciúme entre aqueles americanos. Mas tudo não passava de uma mentira do diabo. O Sul tinha todas as qualidades e capacidade para ser tão próspero quanto o Norte, mas não acreditou nisso. Resultado, mais de 500 mil vidas foram ceifadas. Cuidado então com a separação de classes, principalmente dentro de nossas famílias, dentro de nossas igrejas. Nós temos que ensinar trabalho, nós temos que ensinar estudo, nós temos que ensinar honestidade, nós temos que ensinar criatividade para todos os nossos filhos, e aí deixar que cada um deles decida o seu futuro. Sabe, uma das críticas mais preciosas que eu já recebi, se é que é possível gostar de crítica, mas eu recebi uma crítica tremenda, anos atrás. Um irmão da igreja que acreditava em status social, que acreditava na elite social, ele me fez essa crítica: o pastor Rômulo só usa ralé para liderar a igreja. O que ele quis dizer com isso? Que a maioria, se não todos os irmãos que estavam na diretoria da igreja, que estava à frente dos ministérios, era composta de pessoas humildes, como o irmão João da Cruz, que faleceu nesta manhã, que não chegou a fazer o primário, não tinha nenhuma formação acadêmica. Ou aqueles irmãos que eram assalariados, não eram empresários, não eram donos de empresa, e nem possuíam um diploma universitário. Era sobre isso que ele estava falando. Mas é que na nossa igreja, no nosso ministério, nós não vamos usar pessoas de acordo com a formação acadêmica delas. Nós não vamos usar pessoas de acordo com a classe social delas. Nós vamos usar pessoas de acordo com a fidelidade delas. Amém, irmãos? É de acordo com a participação delas, é de acordo com a dedicação delas, e não de acordo com a cor da pele, ou de acordo com a formação acadêmica delas. Graças a Deus, aquele irmão que fez essa crítica, ele viveu tempo suficiente para pensar assim também. Amém, irmãos? Para acreditar nisso também. Você sabia que há lixeiros muito mais realizados e felizes que muitos banqueiros? Você sabia que há favelas muito mais tranquilas e calmas que muitas mansões no Morumbi? Jacó e Esaú conseguiram se perdoar. No final da história, eles se perdoaram. Nunca mais conviveram juntos. Só se viram mais uma vez no funeral do pai Isaac. Depois disso, os seus descendentes se tornaram os piores inimigos. E o problema desses dois irmãos é que eles cresceram acreditando que tinham direitos inalienáveis, mas não aprenderam que tinham obrigações morais e sociais para serem cumpridas. Não devemos aceitar políticos, por exemplo, que querem dividir o nosso país entre nós e eles. Amém, irmãos? Sempre que eu escuto esse tipo de discurso, eu desligo na hora os meus ouvidos. Ninguém vai me separar dos meus conterrâneos, ninguém vai me separar dos meus patrícios, ninguém vai me separar do povo brasileiro. Onde eu coloco os meus pés nesta nação é Brasil. Também não podemos aceitar pais que fazem acepção de filhos. Nós só aceitamos o que a Bíblia ensina. Veja, Romanos 14, 12. Vamos todos ler juntos esses próximos versículos? Você e eu juntos podem acompanhar.
de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqui Deus ensina responsabilidade pessoal. Próximo versículo. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu não posso me queixar do meu pai, da minha mãe, da criação que eu tive, da minha má sorte. Eu só posso me queixar dos meus próprios erros, das minhas decisões. Terceiro, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Veja como que a Bíblia é capitalista, né? E por último, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Aí eu termino perguntando, você é um pai socialista? Que dá tudo de mão beijada para os seus filhos? Ou você é um pai bíblico, que ensina obrigações e responsabilidades? Sabe qual que é o maior perigo? É que nós temos muito pouco tempo para influenciar os nossos filhos. Nós temos muito pouco tempo para fazermos a diferença na vida deles. Não podemos perder tempo. Então vamos fechar os olhos e você vai orar nesse instante pelos seus filhos e pelos seus netos, por favor.